Então, ó, retomando aí o ânus, onde a gente parou, tá? Então, ela é uma abertura, né? Lá no final do meu trato gastrointestinal, é a última porção, essa região aqui, ó, tá? Região anal, é essa região final, tá? Ele é formado por dois esfíncteres, dois anéis musculosos, tá? De músculo circular, que favorece justamente e controla essa saída das fezes, tá? Então, quando a gente tá com fezes aí prontas, vamos assim dizer, né? Para ser eliminadas, elas ficam armazenadas aqui no reto, tá? Durante um período até a gente eliminar. Então, quem controla aí que essas fezes não sejam eliminadas, né, são esses dois esfíncteres que a gente tem aqui, ó, na região do ânus. A gente tem um esfíncter interno, tá? E um externo, ó. Então, são duas camadas musculares para sustentar, segurar as fezes lá na ampola retal. Então, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, a gente consegue realizar, tá na frente de vocês, né? Deixa eu tirar aqui. Realizar o que? A contenção e a manutenção dessas fezes aí no reto, tá? A não ser que você esteja com um processo irritativo, né, aqui na região retal, tá? E aí você não consegue controlar esse esfíncter, tá? Aí libera as fezes, mas geralmente a gente tem sim esse controle, tá? É cheio de terminações nervosas aqui na região anal, no qual é uma região bastante sensível e a gente consegue controlar sim a abertura e fechamento desse esfíncter, tá? Cadê? Então, no finalzinho ele é revestido, né, por pele, então é uma dupla camada de pele, que vem ó, lá do glúteo, toda a região da epiderme, né, e da derme da região do glúteo, que está lá envolvendo o músculo glúteo, ele vai quase que adentrar a região interna anal, tá? Então, formando aí as pregas anais que favorecem a oclusão dessa região, tá? Então, um anel muscular, o esfíncter anal, mantém o ânus fechado, ok? Não, na verdade são dois, ó, um interno e um externo. Então, ó, vamos falar um pouquinho recapitular um pouco do peritônio, já que a gente está falando da maior parte da porção abdominal, mas não é novidade pra gente, né, falar do peritônio, já falamos sobre ele. É uma membrana serosa extensa, né, que se estende aí, aqui, ó, desde do diafragma, tá, até a região pélvica, certo? Então, ela protege aí as vísceras abdominais. Então, determinadas vísceras estão completamente envolvidas pelo peritônio e suspensas na parede por uma delgada lâmina. Eu falei isso para vocês também lá no nosso início. Que esse peritônio ele invagina, né? Ele é constituído de tecido seroso, tem vários vasos sanguíneos e esse tecido ele sustenta os órgãos abdominais dentro da cavidade. Então essas pregas, que eu não sei se está dando para vocês verem direitinho aí na imagem, tá? Aqui, ó, sustentando alguns órgãos, tá? Sustenta o útero, sustenta, que mais? O intestino, o estômago também na posição anatômica. Então a manutenção dessas posições é graças à invaginação do peritônio, né, que a gente vai chamar de mesentério, quando ele invagina, tá, e sustenta esses órgãos. É como se fosse ligamentos sustentando os órgãos na altura devida aí dentro da cavidade abdominal. Falamos inicialmente, né, desses órgãos anexos, né, mas vamos falar um pouco mais aí da anatomia, localização, tá, dessas glândulas. Então, as glândulas salivares eu já falei anteriormente que são 3, né, elas têm a função de produzir saliva, que tem o principal papel de transformar o amido em produto mais simples. E essa digestão do amido inicia-se aonde? Na boca, tá? Então, várias substâncias, várias moléculas não são digeridas na boca, tá? A gente pode mastigar o quanto for, né? Elas não vão ser digeridas na boca, mas o processo de mastigação e a digestão do amido já diminui o alimento em um substrato bem menor, favorecendo a deglutição, tá? E aí, dependendo da substância que existe ali, quando chegar no intestino,
com certeza ela vai começar o seu processo digestivo, tá? Então, inicia na boca. Na boca a gente vai ter essas 3 glândulas que eu falei anteriormente para vocês. A parótida, que é a maior das 3, certo? Ela tem essa localização aqui, ó, na região, a gente poderia dizer da ATM, né? Da articulação temporomandibular, basicamente. Tá aqui, ó, entre a têmpora e a mandíbula, certo? Na região anterior aí ao pavilhão auricular, ok? E superior ao mento, né? A mandíbula. A glândula submandibular é uma glândula salivar também, tá? Aqui, ó, localiza-se abaixo da mandíbula, tá? E produz a maior parte de saliva total liberada na boca. Essa daqui é muito comum, né? Quando a gente lembra de algo muito gostoso, né? Ou que a gente vê um alimento que dá uma vontade imensa de comer, essa glândula aqui ela já começa a sua produção, né? Que a gente diz que encheu a boca d'água, né? Essa expressão é justamente essa produção da glândula submandibular, que ela começa, e o assoalho ali da boca, ali debaixo da tua língua, tu já começa a sentir aquele líquido presente, né? Que é justamente estimulado por isso, tá? Existem outras formas também, determinados alimentos, gente, por exemplo, alimentos ácidos, eles estimulam também uma maior produção de glândulas, dessas glândulas, tá? Aumentando essa lubrificação, tá? Mas a glândula submandibular é que provoca a maior quantidade de saliva. E a sublingual, ó, ela fica aqui embaixo da língua, tá? Situada na base da boca, certo? Logo após a região do lábio, tá? E anterior à glândula submandibular, tá? Então veja que a sublingual ela é anterior e a submandibular ela é mais posterior, certo? São próximas, mas uma é mais anterior, a outra é mais posterior. Essa sublingual muitas vezes acontece quando a gente tá bocejando, não sei se já aconteceu com vocês, né? Ela esguicha assim, ó, como se fosse uma cobra eliminando veneno, tá? É justamente quando acontece esse tipo de fenômeno, é a glândula sublingual que está colocando aí sua secreção para fora, tá? Então são essas 3, ok? É isso que vocês precisam saber da localização, quem é maior, quem é anterior, quem é posterior, tá? Localizá-las bem direitinho na região bucal. Porque me dizer que ela está localizada na boca, complica, né? Porque aí eu não vou saber qual das 3 é. Vocês precisam diferenciar aí direitinho, tá? O nome ajuda muito, minha gente. Ó, sublingual, submandibular, tá? A submandibular ela é mais posterior, né? E mais próximo do ângulo da mandíbula, que é esse aqui, tá? É essa aqui, tá? Claro que a parótida é mais próximo, mas dentre a submandibular e a sublingual, que geralmente é a que se confunde, tá? A submandibular ela é mais próxima do ângulo da mandíbula. Tá? Já a sublingual ela é mais próxima do freio da língua, né? Aquela, o freio ou frênulo da língua, que é aquela, como se fosse um ligamento, tá? Que mantém aí a língua presa no assoalho da boca, certo? Já a parótida é mais fácil de identificar porque ela é imensa, né? Ela é bem maior, tá? Ela tem essa localização aqui perto do pavilhão auricular. E é essa daqui responsável, né, pelo processo, quando a gente tem a famosa cachumba, né, ou vulgarmente conhecida como papeira. A papeira, né, é uma parotidite, gente. É uma inflamação da glândula parótida. Por isso que quando a gente tem papeira, né, cachumba, fica com essa região da bochecha aqui mais próximo também da região do ângulo da mandíbula imensa, né? Quem já teve aí papeira sabe como é, tá? Então, ó, aqui eu vou falar um pouco de fisiologia, certo? Só a título de curiosidade para vocês, não é nosso objetivo falar de fisiologia, tá? Eu vou falar na prova, assim como eu falo para vocês, de fisiologia apenas para poder puxar a anatomia, ok? Mas é importante, né, a gente já começar a ver isso aí. Então, o fígado, ó, ele aqui é um órgão anexo, tá? Ele é dividido em 2 lobos, ó, certo? Um lobo menor, um lobo maior. Esse lobo maior, ele tem localização lateral direita, né? E esse aqui é mais esquerdo. A gente vê, ó, aqui aderida a ele,
uma vesícula, que é a vesícula biliar, tá? Então o fígado ele armazena substâncias, né, como glicose, por exemplo, que é convertida em glicogênio, tá? Então muitas vezes quando quando acontece o processo de digestão, glicose bastante presente, né, no nosso alimento, ele é armazenado aqui no fígado na forma de glicogênio. Caso seja necessário, né, quando a gente passa longos períodos aí sem comer e o nosso organismo está precisando, começa a acontecer essa quebra do glicogênio, tá? Aqui no fígado, liberando glicose para a corrente sanguínea. Então, além disso, ele armazena também ferro, vitaminas, produz proteínas, tá? Inativa produtos tóxicos, tá? Conhecida aí popularmente como o nosso gari, né? O fígado ele metaboliza vários resíduos, né, do nosso próprio corpo, como ureia, ácido úrico, ácido lácteo, tá? Mas ele também tenta inativar produtos tóxicos, por isso que ele sofre bastante também aí quando a gente ingere, por exemplo, grande quantidade de álcool e substâncias que vão gerar um processo tóxico no nosso organismo, tá? A bile é um fluido produzido no fígado, né? Eu falei anteriormente para vocês, tá? E armazenado na vesícula. Fica aqui na vesícula, produzido no fígado, mas é armazenado na vesícula. E vai atuar lá no duodeno, lembra? Que vai ser lançado a bile lá no duodeno. E ela funciona como? No processo de digestão das gorduras. Eu também falei isso para vocês já, de alguns alimentos, tá? E auxilia também na absorção de algumas substâncias da dieta. A gente vê aqui o pâncreas, tá? Vamos ver se vocês conseguem acompanhar comigo. Aqui é o fígado, certo? A localização aí fez um aumento aqui nessa região. O fígado, ele é mais aqui na região do hipocôndrio direito. A gente tem aqui a vesícula, tá? E aqui ele fez um aumento, justamente desses vasos aqui que se comunicam, tá? Então a gente vê que o fígado, ele se comunica com a vesícula biliar e se comunica com o pâncreas, né? E esse canal aqui, tá? Essa região aqui é que vai lançar os seus sucos, né? O suco pancreático, ó, o pâncreas aqui, e o suco da vesícula biliar, que é a bile, vão ser lançados no duodeno, tá? Então aqui ó, a gente consegue ver o duodeno, certo? Então aqui bem, vamos dizer assim, como se fosse uma marca d'água, ele tá mostrando o estômago, tá? Então o pâncreas ele fica inferior aí, aderido, bem aderido mesmo ao estômago, mas também muito próximo do fígado. Então esse sistema aqui que é ligado ao fígado, tá? Ao pâncreas, chegando aqui no intestino, a gente chama de sistema porta-hepático, né? Porque isso funciona como uma porta, levando aqui todas essas secreções até o intestino. Então o pâncreas produz o suco pancreático, lançado no interior do intestino delgado, ó, certo? Primeira porção do intestino é o delgado. E também produz hormônios, o pâncreas, tá, gente? É um órgão muito importante, ele produz hormônios como a insulina, importantíssimo aí no controle glicêmico, tá? E o glucagon também, né? Que participam aí justamente desse processo de controle e produção de glicemia, que é o açúcar do nosso sangue. Controlando o açúcar total aí circulante. Então o suco pancreático é uma secreção produzida pelo pâncreas e ele atua no processo digestivo através do ducto pancreático, tá? Então o canal que sai do pâncreas e chega no intestino é o ducto pancreático. E aqui a gente vê o sistema porta-hepático, que é formado justamente pela vesícula biliar e o fígado. Então, vamos fazer um resumo, né, do processo digestivo, que foi o que a gente viu, né, recapitulando aí algumas informações para a gente fechar a aula e eu passar as dúvidas de vocês. Então, na boca ocorre a mastigação, confere, trituração dos alimentos pelos dentes, né, órgão anexo,
Mistura e formação do bolo alimentar pela língua. Então a língua auxilia aí com o dente nesse processo de digestão mecânica, tá? Que acontece na boca. A secreção das salivas, tá? Que são ricas em amilases. Tem a função o quê? De lubrificar o alimento e facilitar a deglutição, que é o ato de engolir, certo? E inicia o processo de digestão química do amido, principalmente, que inicia na boca, tá? Por ação da enzimática da amilase salivar, que é a pitialina, presente aí na nossa saliva, ok? Então, a partir da boca, seguindo o fluxo, impulsionado pela língua, né, ocorre a deglutição, segundo processo. O alimento ele desloca-se da faringe e segue para o esôfago. Isso que é a deglutição, é a passagem do alimento da faringe para o esôfago, mais precisamente da hipofaringe para o esôfago, que possui paredes musculares, e a gente viu, né, que essas contrações vão gerar os movimentos peristálticos, que movimentam o alimento até chegar no estômago. Quando o alimento entra no estômago, a gente acaba de fazer, né, o processo de ingestão, que é a entrada do alimento no estômago. Ele atinge o estômago passando por a válvula cárdia, tá? A válvula, ou vocês podem chamar também de esfíncter, tá? Porque é um músculo circular que vai estar controlando a entrada e evitando o retorno do alimento para o esôfago, né? Então a cárdia é o primeiro esfíncter, que impede seu refluxo para o esôfago durante as contrações estomacais, visto que o alimento, quando chega no estômago, o estômago também vai se contrair, lembra? É um músculo, tá? E nesse processo ele vai estar fazendo o processo de digestão, que leva cerca de 2 a 3 horas, como a gente falou, certo? Então, no estômago, o bolo alimentar é misturado ao suco, são 2, suco gástrico, por contrações involuntárias de suas paredes musculares, formando o quimo. Lembrando que, além de suco gástrico, eu vou ter também o ácido clorídrico, eu falo aqui no final, tá? Então, ocorre aí a digestão enzimática, química, tá? Principal enzima encontrada no suco gástrico é a pepsina, embora nessa região a gente também tem o ácido clorídrico, além de água e bastante muco, viu, Diego? Relembrando aí o muco que protege a parede gástrica, tá? Então, a gente viu que forma o quimo, né, nessa região do estômago. Então, esse alimento, depois de 2 a 3 horas, mais ou menos, ele passa do estômago para o intestino. Então, passou por outra válvula, né, ou outra esfíncter, chamada de piloro, tá? Então, primeiro é a cárdia, depois o piloro. Para gravar, né, eu lembro que a cárdia é o primeiro, é mais próximo do coração, tá certo? Cárdia lembra coração. E o piloro vai ser o outro, sempre por eliminação, tá bom? Se você quiser decorar também pela letra do alfabeto, C vem antes de P. Então, cárdia é primeiro, é mais superior, tá? E o piloro, ele é mais inferior, vai estar lá no finalzinho do estômago, tá? Então, esse piloro também impede o seu refluxo, né? Ou seja, que o alimento que está seguindo para o intestino volte para o estômago. Então, o quimo, ele atinge a porção anterior do intestino delgado, a primeira porção, que a gente chama de duodeno, onde a digestão enzimática do alimento ocorre. Então, uma série de enzimas, a gente viu, são produzidas nessa região, continuando o processo de digestão e favorecendo a absorção dos alimentos. Então, passando para a porção intermediária, que é o jejum. Então, vamos recapitular que aqui no delgado, a gente já falou bastante, mas só para não dizer que não falamos de flores novamente, no intestino delgado, na primeira porção, vai ser lançado os sucos, né? Suco pancreático, que vai neutralizar esse quimo, né? Tirando essa acidez, que ele vem do estômago, tá? Bastante ácido, oxente. Ele vem do estômago, aí bastante ácido, certo? Então, acontece aí no duodeno. E também a ação da bile, né? Que vai começar a emulsificar, digerir as gorduras. Então, do duodeno, cadê? Me perdi. Do duodeno, esse alimento passa para a porção intermediária do intestino, que é o jejum, a maior porção.
e onde ocorre a maior absorção de nutrientes, certo? Finalmente, nessa fase, resta apenas água e sais minerais e restos alimentares não digeridos, que passam, né, para a porção terminal do intestino delgado, que é o íleo, onde ocorre a absorção também de água e sais minerais, ok? Então vejam que depois da absorção de nutrientes, o que acontece mais é a absorção de água, sais minerais e algumas vitaminas, certo? Então os restos alimentares e parte da água e sais minerais não absorvidos no íleon passam para o intestino grosso. Então o intestino grosso, relembrando, tem o cólon, né? Na verdade o cécon começa primeiro, cécon, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide. E aí ele desce para o reto e ânus, onde se forma um bolo fecal, nesse processo, né, do cólon, e até atingirem o resto não, minha gente, é o reto. E através do ânus, ele vai para o meu externo sob a forma de fezes, tá? E assim a gente finaliza sistema digestório. Vamos às dúvidas.